Bom, pessoal, eu fiz a correção do roteiro para vocês dessa quinzena que vence amanhã, mas eu já disse para vocês que vocês podem estar me entregando esse roteiro até o final do mês de setembro, quando termina, né, 30 de setembro, que termina esse terceiro bimestre. Então, o que eu propus para vocês nesse roteiro de aprendizagem, segundo anos, foi uma aplicação do modelo de Bohr do átomo, né, para os elétrons no átomo. Então, o Bohr ele fez alguns postulados para explicar o comportamento do elétron no átomo, tá? E ele se baseou na interação da luz, que é energia, né, ondas eletromagnéticas, com a matéria, certo? Então, assim, e também com a ajuda dos físicos, né, da época, ele também era físico, dos espectroscópicos. Então, assim, o Bohr, ele rompe com com a física clássica, que é a física que até então os cientistas utilizavam para tentar elucidar um modelo para a estrutura eletrônica dos átomos. Então, qual é a diferença? A física clássica se preocupa com objetos grandes, né? Explica muito bem o que tem massa e aceleração, corpos grandes, né? E a física quântica, ela explica objetos a nível microscópico, né? Então, objetos a nível corpuscular, coisas muito pequenas. Bom, aí o Bohr propõe esses postulados. E um dos postulados do Bohr é justamente o relacionado com a absorção e emissão de energia radiante pelos elétrons nos átomos quando os átomos de certos elementos químicos são excitados. O que seria excitado? Eu vou lá, eu dou uma descarga, né? Eu dou uma ignição, eu entro com uma energia externa, e o meu elétron dentro do átomo absorve essa energia, mas ele sofre um processo, quando ele absorve essa energia, que eu chamo de transição eletrônica. Então, o Bohr fez alguns experimentos, né, dando energia aos elétrons de alguns átomos, e ele observou alguns fenômenos interessantes. E, resumindo o fenômeno que ele observou, em poucas palavras, ele observou que os átomos, ao sofrerem uma descarga elétrica de uma fonte externa, né, ao sofrerem alguma emissão, alguma absorção de energia, eles emitem essa energia para o meio ambiente, né? Eles emitem essa energia na forma de luz. Que luz nada mais é, pessoal, que ondas eletromagnéticas. A luz que a gente vê, a cor, né, que a gente vê do arco-íris, né? A luz, ela é onda eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo à velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, olha só que interessante. Esse modelo de Bohr, que é o penúltimo modelo antes do atual, ele rompeu completamente com a prática científica da época, e ele chega e ele consegue explicar, né, o comportamento do átomo do elétron no átomo de hidrogênio. Ele só não foi o modelo atual, não foi o escolhido não é o que está valendo até hoje, aos dias atuais, porque na hora de explicar as ligações químicas e o comportamento de átomos multieletrônicos, a equação teórica desenvolvida por Bohr, né, não coincidiu com os valores experimentais de estudos experimentais. Então, o que ficou desse modelo de Bohr? Ele explicou muito bem, ele é conhecido como o modelo do átomo de hidrogênio, porque ele explica muito bem o comportamento de um átomo monoeletrônico, que tem apenas um elétron, que é o caso do hidrogênio. Se vocês observarem a tabela periódica, o átomo de hidrogênio ele tem apenas um elétron. A configuração eletrônica dele é 1s1, tá? Porém,
Os elétrons das camadas de valência também sofrem esse processo que o Bohr observou para o átomo do hidrogênio. E tal processo, né, baseado na absorção e emissão de energia radiante, eles explicam vários fenômenos que nós observamos na natureza. E essa é a proposta dessa introdução, desse primeiro roteiro do terceiro bimestre, né? Para a gente poder desvendar, né? Entender melhor alguns fenômenos que a gente observa no dia a dia, que eles têm explicação lá atrás, né? Quando os cientistas estavam tentando explicar o comportamento do elétron. Então, quando eu propus para vocês esse roteiro de 3 a 14 de agosto, né? Eu já coloquei aí para vocês, ó, de cara um exercício para dar um impacto em vocês mesmo, né? Uma figura de uma lâmpada fluorescente para impactar mesmo vocês, né? Para vocês pensarem, opa, será que é a química que explica essa lâmpada ter essa luminosidade? O funcionamento dessa lâmpada fluorescente? Sim, a química explica. E mais precisamente o modelo do átomo de Bohr, tá? Então, as lâmpadas fluorescentes compactas, como o exemplo da foto abaixo, elas apresentam uma estrutura tubular de vidro, né? Revestidas internamente com um material branco apropriado. Esse material branco, pessoal, ele é o sulfeto de zinco, que ele emite uma luminosidade quando uma partícula carregada chega até ele. É um composto, é um sal branco, né, que ele emite luz quando uma carga elétrica chega até ele. Tá? Aí, e o que tem dentro desse tubo? Esse tubo tem vapor de mercúrio a baixa pressão. Então, é a mesma coisa dos tubos catódicos e do tubo, a mesma composição do tubo das TVs antigas, das TVs antigas, aqueles tubos quadrados, né? Então, eles tinham gases a baixa pressão, tá? Só que no caso da TV não era vapor de mercúrio, tá bom? É outro gás. Quando estão em funcionamento, ocorre passagem de corrente elétrica pelo interior desse tubo e parte da energia elétrica é transferida para os átomos de mercúrio, que a absorvem e logo em seguida a emitem de volta, gerando luminosidade. Então vejam só, eu plugo a minha lâmpada na energia elétrica, né? Vem elétrons pelo fio, né? Chega até a lâmpada. Esses elétrons, o que eles fazem? Eles vêm carregados de energia, eles excitam, né, os elétrons do meu átomo de mercúrio, que está lá dentro da lâmpada. Esses meus elétrons que estão lá no átomo do mercúrio, eles pegam essa energia, absorvem ela e imediatamente sofrem um processo chamado transição eletrônica. Tá? Então, quando ocorre a passagem de energia elétrica pelo interior desse tubo aí da lâmpada, contendo vapores de mercúrio, né? No estado vapor de mercúrio, essa corrente elétrica, né? Parte dessa energia elétrica, né? Ela dessa descarga elétrica, ela é transferida para os átomos gasosos de mercúrio. Quando os átomos de mercúrio absorvem essa energia, o que os elétrons fazem? Os elétrons sofrem um processo chamado transição eletrônica. E nessa transição eletrônica, o que acontece? A tendência do elétron não é ficar no estado que não é o estado estacionário. Aliás, não é ficar no estado superior ao que ele existe, que eu falo assim, a moradia dele. Os elétrons ocupam estados fundamentais de menor energia. Então, quando o elétron está no estado fundamental, quando chega uma descarga elétrica por ele, passa por ele, ele emite essa energia da descarga, só que quando ele emite, ele passa por um nível de energia maior. E quando ele vai para esse nível de energia superior, a tendência não é ficar naquele degrau da escada, que não é o degrau que ele mora, é voltar para o degrau inferior, né, como se fossem os degraus de uma escada mesmo, ele volta para o estado inicial dele, que é o de menor energia. Então, ele absorve a energia
da passagem da parte da energia elétrica, né, que pode ser também uma descarga. Essa energia é transferida para os átomos de mercúrio. Quando o elétron que está lá dentro no eletrosfera do átomo de mercúrio absorve essa energia, logo em seguida, é um flash, pessoal, é instantâneo. Ele absorve essa energia para o meio de novo. Ele volta para o estado fundamental, e quando ele volta para o estado fundamental, ele emite essa energia na forma de luz, que é justamente a luminosidade que vocês veem quando a lâmpada está acesa, passando corrente nela. Tá? Então, assim, ó, quando os átomos de mercúrio absorvem energia, que alteração ocorre neles? Então, a resposta: quando os átomos de mercúrio absorvem energia, eles são excitados, né? E a alteração que sofre neles é que eles sofrem uma transição eletrônica. Eles sofrem uma transição eletrônica onde eles vão para um estado de energia superior. Então, quando uma corrente elétrica passa por esse vapor, os átomos, os elétrons contidos no interior dos átomos de mercúrio, eles são excitados. Então, quando os átomos de mercúrio absorvem energia, que alteração ocorre neles? Então, a alteração, os elétrons são excitados, né? Eu vou voltar aqui de novo para vocês verem. Os elétrons são excitados. Os elétrons são excitados, né? O que é isso, excitados? O elétron estava aqui, né? O elétron estava aqui no estado de menor energia, que eu chamo de E1. É o estado fundamental dele. É onde mora o elétron do átomo de mercúrio. Quando ele absorve, né, a corrente elétrica vem, então passou uma corrente elétrica, a corrente elétrica vem, né? Eu liguei o interruptor, chegou uma energia elétrica. Parte dessa energia elétrica, dessa corrente elétrica, ela é absorvida pelos elétrons do átomo do mercúrio. E eles estão lá, quietinhos, no estado fundamental de menor energia, que é onde moram os elétrons, dentro dos átomos. Esse elétron aqui do átomo de mercúrio, que está confinado lá naquele tubo de vidro da lâmpada, né, os átomos gasosos, esse elétron que está dentro, no interior dos átomos gasosos, ele sofre uma transição, ele salta por um nível de energia que eu chamo E2, tá? A energia aumenta do estado fundamental, do interior das regiões mais próximas do núcleo, né, para fora, para fora, para as camadas mais externas. Então, que fenômeno que ocorre? Os elétrons são excitados, né? E com a passagem da corrente elétrica, absorvendo essa energia. Então, os elétrons, eles absorvem a energia dessa corrente elétrica. Parte dessa energia da corrente elétrica, ela é absorvida pelos elétrons, tá? Mas, então é a primeira coisa que acontece. Mas a tendência do elétron não é ficar num estado superior de energia, de maior energia, que não é o seu estado fundamental. Por quê? Porque sempre o estado fundamental é o mais estável do átomo. A tendência do elétron, ele sabe que ele não mora aqui nesse estado superior, é ele voltar para a sua moradia, que é o estado fundamental, que é o de menor energia. Então, quando ele volta, ele emite essa energia absorvida na forma de luz. E é justamente como tem aquele anteparo de sulfato de zinco lá, a luz que vocês vão ver é a luz branca. Então, o elétron... Então, qual fenômeno ocorre com a passagem da corrente elétrica pela lâmpada? Os átomos, né, de mercúrio gasosos confinados, né, a baixa pressão no interior do tubo de vidro da lâmpada, eles são excitados, os elétrons desses átomos, né, absorvendo essa energia
parte dessa energia da descarga elétrica. Só que a tendência dos elétrons nos átomos não é permanecer num estado que não é o seu estado fundamental, é voltar para o estado de menor energia. Então ele não se conforma, ele tem que voltar para casa. Ele vai passear, mas ele volta. E quando ele volta, ele emite essa energia que ele absorveu, né? Ele emite, mas emite de que jeito? Na forma de luz. Ele emite essa energia na forma de luz. E luz, pessoal, é onda eletromagnética, tá? A luz tem um comportamento elétrico e magnético. Luz é onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, ela se propaga com uma velocidade enorme, tá? Que é a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês percebessem aí. Aí eu vou voltar de novo lá na figura do roteiro, que eu quero mostrar para vocês. Vou voltar de novo. Eu queria voltar lá no roteiro para vocês verem. Eu não estou conseguindo voltar nele. Tá, vou tentar aqui para vocês verem ele de novo. Aqui, pessoal, ele tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o roteiro. Tá, aí, ó, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu voltar lá nele. Olha só, pessoal. Ó, aí a primeira pergunta é essa. Então, assim, que alterações ocorrem neles? Quando os átomos de mercúrio absorvem energia, que alteração ocorre neles? Os elétrons do átomo de mercúrio, eles são excitados, né? E sofrem uma transição eletrônica. Sofrem uma transição eletrônica. Ou seja, eles saltam. A transição eletrônica é ele saltar do estado fundamental para um estado de energia superior, tá? Numa camada superior, né? É essa que é a explicação. Aí, que evento acontece nesses átomos a seguir que é responsável pela luminosidade? É a transição eletrônica. O evento que é responsável pela luminosidade é a emissão de energia radiante na forma de luz, tá? A emissão de energia radiante na forma de luz. Então, o evento que acontece aí, que eu estou perguntando, é a emissão de energia radiante, né? Na forma de luz, tá? Esse que é o evento que acontece aí, que eu estou perguntando para você. Qual é o evento? Que fenômeno ocorre aí? Né? Quando os átomos de mercúrio absorvem essa energia pela passagem da corrente elétrica, que evento o que acontece? O que evento acontece nesses átomos de mercúrio que é responsável pela luminosidade? O evento que acontece com os elétrons no interior dos átomos de mercúrio é a emissão de energia radiante na forma de luz devido à transição eletrônica, né? Que o elétron sofreu no interior dos
átomos de mercúrio, né? Então, o evento é a transição eletrônica, né? A emissão de energia radiante na forma de luz. O elétron sofreu uma transição eletrônica do átomo de mercúrio gasoso e no retorno ao estado fundamental, né, ele emite essa energia na forma de luz, que a gente vê branca. Por quê? Porque o sulfeto de zinco, que é esse anteparo, né, pintado com essa tinta branca, ela emite esse brilho, mas a composição da lâmpada é o sulfeto de zinco, que é responsável pela luminosidade branca aí. Quando os átomos de mercúrio absorvem energia, que alteração ocorre neles? Quando os átomos de mercúrio absorvem energia, que alteração ocorre? Quando eles absorvem energia, eles ficam excitados, eles vão para o estado de energia superior, né? Eles saltam para níveis de energia maiores, né? E no retorno ao estado fundamental, eles emitem luz, que é responsável pela luminosidade que nós observamos na lâmpada fluorescente. Beleza? Porque, do ponto de vista microscópico, a interrupção do fornecimento de energia elétrica à lâmpada faz com que ela se apague. O que vocês acham? Por que faz com que, do ponto de vista microscópico, faz com que ela se apague quando eu cesso o fornecimento de energia elétrica? Porque eu não tenho mais uma fonte externa para dar uma descarga elétrica nos meus átomos de mercúrio gasosos. E não é um fenômeno espontâneo esse. Para esses fenômenos de emissão, absorção e emissão de radiação, de energia radiante acontecer, eu preciso ter uma fonte externa que forneça, né, que alimente o meu sistema para que aconteça o processo, a transição eletrônica. Não é uma coisa assim, eu vou lá, eu vejo o átomo mudando de cor, emitindo luz amarela, emitindo luz vermelha, né? Eu vejo o átomo emitindo luz verde-limão. Não, eu tenho que dar uma energia, eu tenho que fornecer uma energia de uma fonte externa, né? Que pode ser uma corrente elétrica, uma descarga elétrica, para que o meu elétron, lá no interior dos átomos gasosos, né, a baixa pressão, os elétrons consigam absorver essa energia, saltar para um degrau mais de energia maior, só que na volta, o que é instantâneo? O que é espontâneo? Espontâneo é o elétron absorver energia e imediatamente voltar para o seu estado fundamental. Isso é espontâneo, que eu falo que é um flash, é rápido, é muito rápido. Isso é espontâneo e é instantâneo, mas não é mas para isso ter início, eu preciso de energia. Então, quando não tem corrente elétrica, não tem transição eletrônica. Se não tem transição eletrônica, não tem luminosidade. Tá bom? Então, a explicação é essa, tá? Aí, pessoal, isso aqui que é importante, vocês entenderem que é isso o responsável. É um dos postulados de Bohr. O que Bohr falou nos seus postulados? Um postulado dele que vale até hoje. Que um elétron, um átomo, ao receber energia de uma fonte externa, né? Seja da chama do fogão, seja da corrente elétrica, os elétrons, eles absorvem essa energia, tá? E saltam e mudam para níveis superiores de energia maior, tá? Ele sempre vai para frente, ele nunca vai para trás, tá? Sempre ele sai de um nível inferior e vai para um superior, ó. A energia do estado E2, vou até colocar aqui, a energia do estado E2 é maior que o estado E1, tá? E1 é o fundamental. Então, o que ele faz? Ele absorve essa energia, tá? E na volta, ele emite, só que a tendência não é ele ficar no estado que não é o mais estável dele, ou ele mora no estado fundamental. Todos os elétrons têm a sua morada e têm seu estado fundamental de menor energia.
a tendência dos elétrons dentro dos átomos é voltar para o estado fundamental. E nessa volta ao estado fundamental, ele emite essa energia que ele absorveu para sofrer a transição, né? Ele emite na forma de onda eletromagnética, que é a luz, certo? E alguns átomos, como eles caem, essa luz cai na região do visível, do espectro, eu vejo cores. É o que eu comentei com vocês já nas aulas presenciais, né? O sal, derrubei sal na chama do fogão, estou cozinhando arroz, a água do arroz, tampei a panela, caiu para fora. A chama ficou laranja. É o sódio. O sódio é um elemento químico que, quando ele sofre, o elétron dele sofre essa transição eletrônica, ele emite luz na forma na região do laranja, tá? E assim, o cálcio, derrubei leite no fogão, a chama fica vermelha, porque o cálcio emite, o elétron do átomo de cálcio emite energia na forma de luz que cai na região do vermelho, tá? Então, assim, a gente vê luz, e essa é a explicação dos fogos e artifícios que eu pedi para vocês darem algumas aplicações do modelo de Bohr na natureza, né, que ocorre na natureza. E uma das explicações, a fluorescência, o fenômeno de emissão e de absorção e emissão das lâmpadas fluorescentes é os fogos e artifícios, tá? Que eu devo ver cores, as cores dos fogos e artifícios também é essa explicação. Aí, voltando aqui no roteiro, de novo, pessoal, aí, o que eu perguntei? Para vocês perguntar, as respostinhas para vocês adicionarem o arquivo, tá? Aí eu dei a questão dos materiais que, quando absorvem radiação na região do ultravioleta ou outras formas de radiação, existem alguns materiais que emitem de volta luz visível. Esse fenômeno é chamado genericamente de luminescência. Quando a emissão ocorre imediatamente após a incidência da radiação ultravioleta, o fenômeno é chamado de fluorescência. Se, por outro lado, a emissão demorar alguns segundos ou até mesmo algumas horas, né, chamamos de fosforescência. Os interruptores de luz e os ponteiros de relógio que brilham no escuro baseiam-se no princípio da fosforescência, porque demora algumas horas para voltar, né, a luz, para vocês verem a luz. Com base no texto acima, explique por que os interruptores feitos de material fosforescentes são visíveis no escuro. Por que são visíveis no escuro? A mesma resposta. Porque após algum tempo, os elétrons, eles demoram um certo tempo para voltar para o estado fundamental. Então, depois de um certo tempo, né, esses materiais que têm essas propriedades fosforescentes, os elétrons deles, eles não voltam para o estado fundamental imediatamente, num flash, como eu comentei. Não, esses materiais, os elétrons demoram um pouquinho para voltar. É o caso desse material aqui de interruptor, dos interruptores. É onde a gente aperta, tá, pessoal? Ó, que a gente consegue enxergar eles no escuro, tá? Então, a resposta é: por que os interruptores feitos de material fosforescente são visíveis no escuro? Por quê? Porque os elétrons desses materiais, eles levam um certo tempo para retornarem para o estado fundamental. E quando eles retornam ao estado fundamental, eles emitem luz, tá? Que no caso, essa luminosidade que eu observo mesmo no escuro. Tá bom? Bom, aí tem a história do Bohr, que eu falei dos postulados deles para vocês, né? Que o Bohr, o modelo de Rutherford, né? Depois o Bohr entrou na história, ele usou a interação da luz com a matéria. Aí olha o que ele falou. Um elétron pode passar de um nível para outro de maior energia, desde que absorva energia externa, tá? Uma fonte de energia, né? Então, essa fonte pode ser luz ultravioleta, pode ser luz visível. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado e que ocorreu uma transição eletrônica. Então, a transição de retorno do elétron ao nível inicial, estado fundamental, ocorre com liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas?
vamos escrever assim: ondas eletromagnéticas é luz. É a luz, gente. Luz são ondas eletromagnéticas, tá? Aí, ó, a situação em que o elétron de um átomo estão com menor energia possível é chamada de estado fundamental desse átomo. Isso é importante. Utilizando o modelo de Bohr, é possível explicar os espectros atômicos. Primeiramente, os elétrons são excitados na lâmpada de gás e, a seguir, ao retornarem aos níveis de menor energia, liberam energia na forma de luz. Isso aqui é a explicação da lâmpada, daquela imagem que eu mostrei para vocês quando eu comecei o roteiro. É exatamente isso. Como a cor da luz emitida depende da diferença de energia entre os níveis envolvidos na transição, e como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará a cor característica de cada elemento químico, tá? Mas vocês veem, na verdade, mercúrio, vapor de mercúrio não tem cor, tá? Não é visível. Vocês veem a luz branca porque tem o sulfeto de zinco. A lâmpada é revestida por esse pigmento, por essa tinta de sulfeto de zinco, que tem essa propriedade fluorescente, né? Ela emite luz quando partículas carregadas chegam até ela, tá? Então, vocês veem a lâmpada branca de mercúrio por causa da tinta de sulfeto de zinco, que ela é fluorescente. Aí o modelo atômico de Rutherford, modificado por Bohr, é também conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Aí eu perguntei assim: pesquise duas aplicações do modelo de Bohr. Anexe a sua resposta no campo abaixo. Bom, já falei para vocês o funcionamento das lâmpadas fluorescentes, né? Os fogos e artifícios, a cor observada nos fogos e artifícios, tá? A cor, a luz que eu observo, né, nos interruptores no escuro, como está apresentado aqui embaixo, ó, tá? Quando eu vejo, né, ó, eu vejo os interruptores eles são visíveis no escuro por conta desse processo também, né? A cor dos fogos e artifícios, né? E também a lâmpada, essa primeira lâmpada que nós mostramos aqui, ó, a lâmpada fluorescente compacta. Então, o funcionamento da lâmpada fluorescente, né? Os interruptores serem visíveis no escuro, né? Que é a fosforescência, porque demora um pouco para o elétron retornar. Então, quando eu apago, eu já não vejo o interruptor. Eu ainda, aliás, quando eu apago, eu ainda vejo o interruptor, né? Enxergo o interruptor no escuro. Tá? É isso. Eu só coloquei 2 exercícios essa semana. Só isso, pessoal. Então, pessoal, é muito bacana essa parte do modelo de Bohr, porque esses fenômenos a gente observa hoje em dia, são observados até hoje e são explicados por esse postulado de Bohr, né? Ó, a representação dos níveis de energia aqui, ó, a transição que eu falei para vocês. O elétron mora aqui, mas quando ele recebe uma descarga elétrica, ele salta para um nível mais energético, só que a tendência não é ele ficar aqui, é ele voltar para o estado fundamental de menor energia. E quando ele volta, esse elétron emite energia, a mesma quantidade que ele absorveu para saltar, para sofrer a transição eletrônica, ele devolve na forma de luz, tá? Ondas eletromagnéticas, que tem o quê? Dependendo do elemento químico, é uma cor característica, tá? O sódio eu sei que é laranja, eu vejo laranja, a cor da chama. O cálcio do leite eu vejo a cor vermelha, tá? O cobre eu vejo a luz verde. Então, a nossa região visível, que são cores, as 7 cores do arco-íris, ela é bem estreita, tá? E tem elementos como o mercúrio que não cai na região visível. Aí eu tenho que usar aquela tinta, aquele revestimento de sulfeto de zinco para ela ficar branca, porque o sulfeto de zinco ela tem esse fenômeno de fluorescência. Essa substância química, sulfeto de zinco, ele emite luminosidade
quando ela recebe uma carga elétrica. Aí eu vou voltar aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Aí, pessoal, então, assim, as aplicações que eu falei para vocês, né? Então, assim, o evento que acontece lá da lâmpada é a emissão de energia radiante na forma de luz, tá? Então, devido à transição eletrônica que o elétron do átomo de mercúrio gasoso sofreu no interior, a gente vê essa luminosidade. Então, qual o evento que aconteceu? A emissão de energia radiante na forma de luz, tá? Aí eu queria mostrar para vocês. Então, pessoal, na verdade, todos os elementos químicos, quando tem seus elétrons das camadas mais externas, sofrem são passíveis de sofrer essa transição eletrônica, tá? Essa transição eletrônica que eu chamo, né? Então, o fenômeno, ele saltou. Por que ele saltou, o elétron? Ele estava aqui. Ele saltou porque ele recebeu energia de uma fonte externa, tá? Se eu não dar energia, se eu não entrar com uma energia, tá? Com uma descarga elétrica, o meu elétron lá, a baixa pressão, confinado no interior do tubo, não vai sofrer a transição. Então, quando o elétron recebe energia, então ocorre o fenômeno de absorção. Absorção, tá? Esse fenômeno de absorção, ele absorveu. Só que a tendência dele não é ficar nesse estado superior aqui. A tendência dele é retornar para o seu estado fundamental de menor energia. Porque tudo na natureza tende ao estado de menor energia, porque é mais estável, né? Então, tudo que é mais estável tem menor energia. Tudo na natureza é assim. E o elétron, com o elétron não ia ser diferente. Aí o que é espontâneo? É espontâneo, ele absorveu, tá? E ele emitiu. Quando ele emite essa energia na forma de luz, tá? É isso que eu vejo, pessoal. Eu pego o meu flash, eu vejo, meus olhos são capazes de ver a volta, a emissão. Eu não consigo ver a absorção de energia radiante, eu só consigo ver a emissão. Eu vejo a emissão porque eu vejo cor na luz, né? Eu vejo a chama do fogão laranja quando o sal de cozinha cai, tá? Eu vejo a chama vermelha quando o leite cai. Por quê? Porque a transição eletrônica desses átomos caiu na região do visível, eu consegui ver cor. Mas o espectro eletromagnético, ele não tem só a região do visível. Como no caso lá do interruptor que eu vejo luz no escuro, é no ultravioleta, tá? Então, assim, são várias regiões do espectro eletromagnético. E o que eu consigo enxergar é a volta, a emissão, tá certo? Então, se eu não alimentar a minha lâmpada de vapor de mercúrio com energia elétrica, ela não vai acender. Eu não vou ver a luminosidade. Mas o evento responsável pela luminosidade no interior da lâmpada de mercúrio é a transição eletrônica sofrida pelos elétrons dos átomos de mercúrio gasosos, tá? E o que vocês estão vendo lá? Vocês estão vendo o quê? O processo de emissão. Eu só consigo registrar a emissão. A absorção eu não consigo ver, tá? E esse é o postulado, isso aqui é um postulado do Bohr, é uma proposta que Bohr fez e que foi comprovada pela mecânica quântica. Foi comprovada matematicamente pelos físicos quânticos e ele é válido até hoje, tá bom? Então é isso, turma.